Vocês já perceberam que o nosso mundo está em constante mudança? E cada vez mais caminhando para o caos? Qual será a maior ameaça para o mundo de hoje? O clima extremo, doenças, armas nucleares, biológicas, pulso eletromagnético, terroristas, ou a completa falta de autoridade e de moralidade que existe no mundo. Uma coisa a gente pode ter certeza: vivemos num tempo de incertezas. Mas tudo isso que a gente está vivendo, gente, é só uma pálida imagem do que o mundo vai enfrentar um dia. Nós estamos próximos de um período que a Bíblia chama de a grande tribulação. Aliás, ela chama de tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Hoje nós temos tribulações em lugares pontuais, mas virá um tempo em que haverá uma tribulação no mundo inteiro, por 7 anos, e os últimos 3 anos e meio, a Bíblia chama de a grande tribulação. Este é um período que será iniciado. Tem muita gente falando, nós já estamos na tribulação. Não, para você entender isso, você tem que entender algo claramente. O livro de Daniel, no capítulo 9, diz que ele se inicia com um acordo de paz que vai ser feito pelo anticristo entre Israel, palestinos e as nações. Na minha maneira de entender, quem vai intermediar isto é o anticristo, que será secretário-geral da ONU. Terá posse de autoridade e poder das nações para propor um acordo de paz que vai resolver o conflito entre Israel e Palestina e as nações. Esse período, queridos, a igreja não vai estar mais aqui, como eu disse para vocês nos ensinamentos anteriores. A prova disso, porque no livro de Apocalipse só se inicia a grande tribulação no capítulo 6, quando o primeiro selo é aberto. Mas no capítulo 5, no 4, nós vimos que João vê uma porta aberta no céu, uma voz como de trombeta dizendo, subi cá. E de repente, ele se vê no trono de Deus. E lá 24 anciãos assentados no trono. Quem são esses 24 anciãos? 12 representando as 12 tribos de Israel. E os 12 apóstolos. Ora, se os 12 apóstolos estão lá, a igreja já foi arrebatada. Porque os 12 apóstolos fizeram parte da igreja. Eles são os fundadores da igreja. Então isso significa que a igreja vai sair da cena no mundo antes do primeiro selo ser aberto. Então eu quero que vocês entendam algo. Durante esses 3 anos e meio primeiros, o anticristo vai trabalhar para consolidar a sua autoridade. De que maneira vai acontecer? Unificação da moeda. Cada vez mais nós estamos vendo que estamos sendo monitorados através de sistemas de GPS e outras coisas. Eles vão ter condição de controlar o mundo inteiro. E a Bíblia diz inclusive que as pessoas terão que ser chipadas. Terão uma marca na testa ou no pulso, e eu acredito que é um chip subcutâneo com todas as informações concernentes à pessoa. Nesse tempo, para ter esse chip, os que aqui estiverem, terão que se submeter à direção do anticristo e posteriormente adorá-lo como Messias. Esse momento crucial vai ser no meio da tribulação, no meio dos 3 anos e meio, quando ele vai entrar no templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Provavelmente nesse acordo de paz, uma das coisas que vão dar a Israel é a possibilidade de reconstruir o seu templo.
E hoje, para vocês terem uma ideia, todos os utensílios do templo já existem. Quem já foi comigo para Israel, eu levei o grupo para o Instituto do Templo. Então todas as vestes dos sacerdotes, os utensílios, a menorá, tudo pronto. Só a Arca da Aliança que não foi achada. Mas alguns dizem que ela já está achada. E no meio destes 7 anos, ele vai entrar no Santos dos Santos, que é um lugar mais santíssimo para o povo judeu, e vai dizer: estão dizendo por aí que eu sou Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ele vai falar: eu sou mesmo esse de quem vocês estão falando. E nessa hora, o povo judeu vai dizer: não, isso é uma abominação. E vão romper com ele. E Jesus profetiza sobre isso. Quando vocês virem o abominável da desolação, descrito pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, literalmente, nessa época, vai haver uma ruptura entre Israel e o anticristo. E ele, então, e os judeus e os que se converterem nesse tempo da tribulação serão perseguidos e mortos. E muitos vão fugir e sobreviver. Mas será um tempo de terrível perseguição. Agora, será que este período é um período em que a graça de Deus foi retirada? Outro dia eu ouvi uma mensagem, o pastor dizendo: Deus tirou a graça do Brasil. Queridos, nem na grande tribulação Deus retirará a sua graça. Você está me entendendo? Este é o caráter de Deus. Ele vai exercer juízo, sim, mas na grande tribulação vai haver o maior mover de avivamento que já existiu na história, maior do que o tempo dos apóstolos. Mas quem são esses evangelistas, esses pregadores, que serão portadores da mensagem do evangelho, cheio de avivamento, cheio de unção, de autoridade? São esses os 144 mil agentes do fim. E é sobre eles que eu vou falar hoje para vocês. Quem são eles? Em primeiro lugar, eles são selados a partir das 12 tribos de Israel. Apocalipse 7, versículo 4, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Estes 144 mil aqui aparecem no livro de Apocalipse em 2 momentos diferentes, no capítulo 7 e no 14. Este primeiro momento é o momento inicial e depois tem o momento final. Eles não são representantes da igreja, gente. Tem gente que fala: não, essa é a igreja. Não, aqui é muito específico. 12 mil de cada tribo de Israel. A igreja já está no céu, já foi arrebatada, já está vivendo as bodas do Cordeiro. A terra está vivendo a grande tribulação. E estes 144 mil serão 12 mil judeus de cada tribo, que serão investidos de uma grande unção, de uma grande coragem, e serão selados por Deus, enquanto pregam a mensagem. O número 12 nas escrituras é um número muito ligado a Israel. Nós vemos que o sacerdote tinha um peitoral com 12 pedras, cada pedra representando uma tribo. A mesa dos pães da proposição, que ficava dentro do tabernáculo, no lugar santo, tinha 12 pães. E ela era renovada pelos sacerdotes. A cidade de Nova Jerusalém terá 12 portas. Em Mateus 19, 28, quando Jesus fala do futuro, ele diz assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando para os apóstolos: vocês vão julgar as tribos de Israel a partir de 12 tronos. Agora, se você leu e você é um estudioso da Bíblia, você vai perceber que existe uma tribo que está faltando. A tribo de Dan. Durante 29 vezes na Bíblia, as 12 tribos são mencionadas.
E algumas vezes há a subtração de uma tribo, outras vezes de outra, por razões específicas. Por exemplo, quando iam para a guerra, os levitas, adoradores, não iam para a guerra, então eles não são mencionados. Mas aqui existe uma razão especial. No capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó está orando pelos seus filhos, quando ele vai se referir a Dan, ele diz: Dan, você é uma serpente. O que será que ele estava querendo dizer com isso? Quando você analisa a história, você vai perceber que a tribo de Dan sempre esteve relacionada à apostasia. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, vocês sabem, eram 12 tribos. Eles receberam uma porção de terra ali na região de Golã, norte de Israel. Mas acontece que eles acabaram se afastando daquele lugar e foram para o mar, para a região do mar. Lá em 1 Crônicas, de 1 a 8, quando você vê a genealogia das tribos, Dan já não está mais. No período dos juízes, quando Débora vai se levantar contra Sísera para fazer a sua guerra, ela convoca todas as tribos de Israel. E os danitas disseram: por que nós vamos deixar os nossos navios e as nossas embarcações para entrar na guerra de Israel? Então vocês veem claramente que eles foram se distanciando e começaram a se tornar uma tribo apóstata. Quando Jeremias, muitos anos antes disso, quando as tribos são divididas e Jeroboão fica com 10 tribos e vai para o reino do norte, ele ali cria uma religião apóstata. E ele fez 2 lugares para adoração: Betel e Tel-Dan. Tel-Dan é uma região também. Quem já foi a Israel sabe que é o lugar onde foi feito a adoração do bezerro. Amós capítulo 5, quando Deus fala que abomina aquela adoração, se refere ao povo danita e todos aqueles que adoravam o bezerro. Então a tribo de Dan é uma tribo que sempre está relacionada à adoração falsa. Quando a gente vai mais para frente lá em Jeremias já viveu no período da invasão da Babilônia. No capítulo 4 de Jeremias, nos versos 14 em diante, os danitas são chamados de avós da calamidade. Então essa é a razão porque, uma explicação, só Deus vai poder dizer de fato, na hora de selar as tribos, Dan não está presente. No lugar dele está um dos filhos de José, que é Manassés. O outro filho, Efraim, também não aparece entre aspas, mas está José lá. José só teve 2 filhos, então os efraimitas estão lá. Mas danitas não terão. Nenhum danita vai receber o selo durante a tribulação para pregar o evangelho. Mas quando a gente vai em Ezequiel capítulo 48, e Ezequiel 48 já está falando do milênio, a gente vê que os danitas vão herdar uma porção de terra. Então o que isso significa? Eles não terão o selo da proteção, porque selo na Bíblia tem sempre 2 significados. Diga assim: primeiro, proteção; segundo, pertencimento. O selo real mostrava que uma carta pertencia ao rei, ela era inviolável, por isso a segurança, ninguém podia abrir. E ao mesmo tempo tinha o brasão de quem estava enviando. Então, dizer que os danitas não estarão lá significa que eles não terão nem o ministério e nem a proteção na tribulação. Mas os que sobreviverem e se converterem e entrarem no milênio vão receber a sua porção de terra. Mesmo no momento mais duro de juízo, a graça de Deus prevalece. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A segunda verdade que vocês precisam aprender sobre os 144 mil é que eles são selados na testa. Algumas pessoas dizem: pastor, mas esse selo é exterior? Pode ser. Pode ser uma tatuagem. Mas pode ser um selo invisível, visto por Deus. Agora, uma coisa que é muito importante você saber é que Deus, quando Ele
comissiona alguém para um propósito, Ele sela e guarda. Presta atenção uma coisa: se você estiver no centro da vontade de Deus e estiver cumprindo um propósito de Deus, você é imortal. Eu vou repetir. Deus tem um propósito para cada um de nós. Todo aquele que está no centro do propósito de Deus e ainda não cumpriu aquilo que Deus tinha para ele, é imortal. Estes homens aqui serão protegidos por Deus na pior época da história. Vai estar acontecendo as coisas mais terríveis do ponto de vista cataclísmico no tempo, guerras mundiais, tudo isso, guerras atômicas, mas eles estarão cheios do Espírito, pregando a palavra, protegidos pelo Senhor e produzindo o maior avivamento que já existiu na história. Amém? Você pode dizer glória a Deus, esse é o Deus que eu creio. Apocalipse 7, 2 e 3 nos mostra isso. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Deus vai mandar 4 anjos para assolar a terra, e vai ser terrível. Mas Deus está falando: enquanto estes homens não forem selados, segura a onda. E eu quero dizer para você que esse é o nosso Deus. Querido, se a igreja se levantar nesse tempo que nós estamos vivendo de apostasia, e se você der o teu coração para Deus, se é Deus, eu vou entregar os meus sonhos para o Senhor. A partir de agora eu quero que os teus sonhos sejam meus. Sabe o que Deus vai fazer? Então eu vou te revestir de autoridade e poder, vou te suprir, vou te abençoar, a despeito do que está acontecendo com os outros. Amém? Essa não é hora de você ficar preocupado com as suas coisas, não. Essa é a hora de você dizer: Senhor, dá-me graça para fazer a tua obra. E o Senhor te diz: eu cuido da tua vida, eu cuido do teu negócio, eu cuido da tua empresa, eu cuido da tua família. Porque aqueles que Ele vê que estão andando no seu propósito, Ele sela e guarda. Então esse texto aqui nos mostra que Deus de fato faz isso. E se você olha para a história, você percebe que esse é um ato repetitivo de Deus. Quando Deus ia mandar o juízo sobre a terra através de Noé e do dilúvio, Ele separou Noé e a sua família. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele separa Ló e sua família, e os protege e os livra antes do juízo. Quando Deus iria exercer juízo na terra do Egito para os primogênitos, aqueles que estavam debaixo do sangue dos umbrais da porta estavam protegidos. Êxodo 12. Quando os israelenses entraram em Jericó para destruir a cidade, havia uma corda vermelha no muro da casa de Raabe, que foi protegida com toda a sua família. Em Josué capítulo 2 e capítulo 6. Você também tem um selo. Faça a vontade de Deus, que você estará preservado nesse tempo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Você já ouviu falar que você foi selado pelo Espírito Santo? O que significa selo? Segurança e pertencimento, propriedade. Você já foi selado? Quem aqui já entregou a vida para Jesus?
Você tem um selo sobre a sua vida. O diabo olha para você, te odeia, quer te matar, e Deus diz: esse é meu, esse você não toca, esse você não tem autoridade. Amém, queridos? Glória a Deus. Em Efésios 1:13, Paulo repete essa ideia. Ele diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Crido em quem? Em Jesus e no seu evangelho. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quantos aqui já ouviram o evangelho de Jesus? Quantos creram que eram pecadores, mas que o Senhor mandou a provisão na cruz? O dia que você confessou Jesus, querido, Senhor, entrega a minha vida para ti. Naquele momento, o Espírito Santo te selou. E a partir daquele momento, nada que acontece com você diz respeito mais ao diabo, mas ao Senhor. Amém? Efésios 4:30, Paulo repete, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe que dia que esse selo vai ser quebrado? No dia que Deus vier buscar o penhor, que é o Espírito Santo, no dia do arrebatamento da igreja. Aí, querido, você não tem que ter mais selo de proteção, porque você receberá o corpo glorificado. Nunca mais vai ter a tendência do pecado, nunca mais, porque você será como o Senhor é. Apóstolo João diz: amados, ainda não se manifestou. Pode aplaudir. Você tem vontade de liberar o seu júbilo. Ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, porque nós não o vimos ainda, mas quando vimos, seremos como Ele é. Até lá, há um selo de proteção sobre a nossa vida. Joel capítulo 2, versos 28 a 32, é uma profecia do grande derramamento do Espírito. E aqui, na teologia, nós temos a chamada profecia de dupla referência, porque ela tem um cumprimento primeiro, mas tem um cumprimento depois para o futuro. Cumprimento, não cumprimento. Um cumprimento para o futuro. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Pedro citou essa profecia em Atos 2, para falar da descida do Espírito Santo. Então, ela teve um primeiro cumprimento. Mas em seguida, você começa a perceber que Joel está enxergando sinais cataclísmicos nos céus. O sol, a lua, se escurecendo, se transformando em trevas. E aí ele termina falando de muitos no monte Sião, em Jerusalém, que fala do final da grande tribulação. Então, esta profecia diz respeito também aos 144 mil, do trabalho de avivamento que eles produzirão para a salvação de grandes multidões, na grande tribulação. Como Deus selou a sua igreja, Deus selará os 144 mil para se insurgir contra o espírito do anticristo e pregar o evangelho de Jesus. Esse é o chamado da igreja. O chamado da igreja é se levantar contra o sistema. Não é ser insubmisso, porque as pessoas me perguntam: escuta, pastor, mas a gente não tem que honrar as nossas lideranças? Claro. Agora, quando eles quebram a lei, quando eles saem da vontade de Deus, nós temos que levantar a palavra e pregar o evangelho. Amém ou não? Porque a igreja pregou o evangelho a despeito do Império Romano dizer: calem a boca. Então, esse é o chamado da igreja no nosso tempo. A terceira
verdade a respeito desses 144 mil é que eles são separados para Deus. Apocalipse 14, 4 e 5 diz algo muito interessante. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens. Tem gente que diz assim, então vai ter que nascer, né? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Estes, provavelmente jovens e até homens mais maduros, serão solteiros, porque eles não terão outra coisa para fazer na vida, a não ser pregar o Evangelho. E serão virgens. E por causa do testemunho deles, milhões e milhões vão se converter. Queridos, eu estava outro dia ouvindo um testemunho de um pastor que eu achei muito gozado. Era um pastor avivalista, daqueles que pregam, né, com muita unção, que dá puro e tal. Nos Estados Unidos, no tempo que havia tendas e no púlpito tinha uma cerquinha branca. Vocês já chegaram a ver alguma vez alguma igreja assim? E diz que estava uma mulher com um filhinho lá, e o menino estava meio... sim, absorto com as coisas dele, enquanto o pastor pregava, o povo tudo gritando, dando glória a Deus. O menino virou para a mãe e falou: mãe, se ele escapar daquele cercadinho, o que acontece com a gente? Ele não estava entendendo muito bem o que o camarada estava falando, mas ele sabia que ele estava empolgado. Vocês já imaginaram 144 mil pessoas pregando, cheio da unção do Espírito Santo? Que rebuliço que vai fazer nesse mundo, irmãos. Glória a Deus. Vai ser lindo esse tempo. Eles estarão livres do julgamento de Deus. Apocalipse 7, de 1 a 3, mostra claramente que os anjos retêm os ventos, porque na verdade... olha aqui, depois disso vi 4 anjos em pé no 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Meu Deus, que calor é esse? Nem sobre mar, sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do céu, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos de Deus. Eles estão completamente seguros enquanto pregam a palavra. E eles permanecerão com Jesus, fazendo a sua obra, até que Jesus desce. E ali, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, mas ele também vai estar sobre o Monte Sião, no final da tribulação. Lá em 14:1, Apocalipse 14:1, o texto diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. No final dos 7 anos, você não vê 143.999. Você vê 144 mil. Nenhum o anticristo conseguiu tocar. Nenhum. Porque o nosso Deus é assim, querido. Por isso consagra a tua vida, consagra a tua família, consagra a tua empresa, consagra o teu trabalho, consagra o teu carro, consagra os teus bens, que Deus vai selar e o diabo não vai tocar nele. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus pode permitir que aconteçam coisas com você, e Ele permite. Você pode até morrer pelo Evangelho, mas não será porque Deus não foi capaz de te proteger, mas porque Deus é o teu dono e o teu Senhor, e Ele decidiu que aquela seria a maneira de você adorá-lo, talvez até com a perda da sua própria vida. Eles são tremendamente bem-sucedidos na sua missão. Apocalipse 7, 9, a gente lê o seguinte, presta atenção, tenta visualizar o que eu estou pregando para vocês. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Uma grande multidão que ninguém pode numerar. Esses 144 mil vão sair pelo mundo pregando, e as pessoas vão ficar impactadas pela mensagem e vão se converter, e muitas delas morrerão. É uma grande multidão aqui que está diante do trono, os que morreram pela sua fé, resultado da pregação destes homens. Tem gente que fala: pastor, mas eu não sei pregar. Abra a tua casa, comece a buscar Deus, que você vai ver o que Deus faz. Eu me lembro que no início do meu ministério, eu fui para o Palavra da Vida, eu pregava direitinho os sermões, 3 pontos, 4 pontos. 2 anos de convertido, 2 anos de ministério, ninguém se convertia. E um dia eu entrei em crise, fui dobrar o meu joelho e falei: Deus, o que está acontecendo? Eu prego, ninguém se converte. Se converteu um, né? Como é que chamava o nome dele? O Nilson. Toda semana ele que dava testemunho. Era o único convertido da igreja, os outros eram crentes. Depois de um tempo, 2 anos depois, o camarada volta para a bebida e volta para o mundo. Aí eu pirei. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? E o Espírito falou: não está acontecendo porque você está segurando as rédeas. E eu falei: Senhor, mas se eu largar as rédeas, eu vou perder o controle. Ele falou: que bom que você perde, porque eu ganho o controle. Se você perder as rédeas, eu tomo. Chamei a igreja e falei: gente, nós vamos buscar o poder de Deus. E aí a salvação começou a acontecer. Você quer que o teu marido, tua esposa, seus filhos se convertam? Não fica batendo boca com eles, não. Dobra o joelho, amarra os demônios que atrapalham a vida dele, começa a declarar a libertação, declara o poder da palavra de Deus, que vai chegar a hora deles, meu querido, porque a aliança que Deus tem com você, Ele tem com a sua família também. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque quem se coloca à disposição de Deus para fazer o que Deus quer, não tem como dar errado. Vai haver conversões na tua casa, na tua célula, no teu trabalho, onde você estiver. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Eu creio. Jesus profetizou que um dia o mundo inteiro ser evangelizado. Tem muitos teólogos que dizem: não, Jesus não pode voltar antes do mundo inteiro ser evangelizado. Querido, não vai acontecer agora. Essa palavra de Jesus é para a grande tribulação. E lá em Mateus 24:14 diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhos a todas as nações. Então virá o fim. Percebem? Depois que for todo mundo pregado, já vem o milênio, não vai mais ter tribulação, essas coisas. Apocalipse 7, de 14 a 17 diz assim: respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejavam no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui nós temos uma dica: que os que morrerem por Jesus vão servir no trono 24 horas. Que coisa tremenda, hein? Você já pensou? Já está no céu, já é bom demais, mas você está no trono, servindo no trono 24 horas por dia. Mas é uma multidão incontável. E eles vão olhar para esses 144 mil no céu e vão dizer: obrigado, viu, pela palavra que você me trouxe. Porque, querido, você pode ter certeza, Paulo tinha consciência disso, que os crentes a quem ele levou a palavra eram a sua coroa. Então, faça o maior investimento na tua vida.
Invista no que é eterno. Ganhe pessoas para Jesus, ajude a ganhar pessoas para Jesus, invista no reino, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com os seus dons, com o seu talento, com o seu tempo, porque as vidas que forem resgatadas serão para você um grande galardão, amém? Mas quando acabar a obra deles, eles vão ser levados aos céus, e quando chegarem nos céus, eles vão cantar um novo cântico. Então a quarta verdade que a gente precisa falar deles é que o cântico dos 144 mil vai ser um cântico extraordinário. Vamos ver lá Apocalipse 14, 1-3. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de trovão de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então no mesmo capítulo, no começo eles estão no monte de Sião. E de repente aparecem na sala do trono e começam a cantar um cântico que ninguém, não é que não conhece, que ninguém pode aprender. Vai ser uma coisa extraordinária. Querido, se você não gosta de cantar, escolhe outro lugar para ir, porque no céu vai ter música pra caramba. Amém, irmãos? Vai ser demais. E é que todo mundo que tem vitória canta. Todo mundo. Primeiro você vê em Apocalipse 5 uma multidão de anjos, milhões de milhões. Veja o que o Apocalipse 5 fala, é lindo demais, 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Música, muita música. Mas o coral dos 144 mil entoará uma canção que ninguém podia cantar, porque somente eles experimentaram pregar o evangelho nesse mundo de carnificina, e foram fiéis a Deus para cumprir a obra que Deus lhes deu. Eu quero concluir essa palavra, queridos, deixando claro para vocês uma verdade: Deus nunca remove a sua mão de sobre os seus filhos. Hoje em dia você ouve muita coisa na internet e as pessoas passam adiante, muitas vezes heresias, mentiras que vão apavorar as pessoas. Deus tirou a graça do Brasil. Não tirou a graça do Brasil, não. Enquanto houver alguém aqui pregando a mensagem, a graça de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém, irmãos? Agora, está debaixo de juízo? É claro que está. Essas coisas não são excludentes, elas estão acontecendo, mas para quem se quebranta, a graça está disponível. Então podemos sim, porque se você acreditar que Deus tirou a graça do Brasil, para que eu vou orar? Então que se dane. Deus não tirou a graça do Brasil, nem na grande tribulação. Ele deixará de trazer a sua graça de salvação para todo aquele que crê. Agora, se Deus não tirou a sua mão, por que o mundo está cada vez pior? E está cada vez pior porque o mundo se afastou de Deus. Ele está estabelecendo juízo e vai estabelecer, não tenha dúvida. Porque se ele fosse um Deus de justiça e permitisse que a injustiça permanecesse, ele seria um Deus fraco. A Bíblia diz que Jesus governará o mundo com cetro de ferro. O príncipe da paz, no seu tempo não terá uma guerra, mas as pessoas o obedecerão, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem autoridade moral, espiritual, essencial. E o mundo provará por 1000 anos o que é viver debaixo de um governo do justo.
Dentro de algum tempo, meus queridos, o mundo vai enfrentar a pior crise que já enfrentou. Nós estamos vivendo o princípio de dores. Por isso é hora de consagrar a tua vida. É hora de pedir perdão dos seus pecados. É hora de voltar para o centro, de voltar para o propósito, de pedir a Deus: qual é o teu plano na minha vida? É hora de acordar do sono, da letargia, de acreditar que essa vida aqui tem alguma coisa que vai te tornar pleno. Nada desse mundo pode tornar a tua vida plena, mas andar no propósito de Deus torna a nossa vida plena. Por isso precisamos falar de Jesus hoje, por duas razões. Primeiro, para que as pessoas sejam salvas. Segundo, queridos, porque aqueles que ouvirem e não crerem, quando acontecer o arrebatamento da igreja, eles vão crer. E eles terão a oportunidade, ainda que tendo que muitas vezes perder a própria vida, mas terão a oportunidade de se converter a Jesus. Amém? Se não crerem nas nossas palavras, muitos crerão na palavra desses evangelistas. De uma coisa eu tenho certeza absoluta: eu não sou um desses 144 mil, mas eu posso ser hoje um evangelista que proclame o único nome, sobre todo nome, capaz de salvar e de perdoar o pecador. O nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Quantos aqui querem ser esse evangelista, esse portador de boas novas? Guarda os teus lábios para não usar a tua boca para falar palavras torpes. Quando a Bíblia fala que toda palavra torpe nós daremos conta no juízo, palavra torpe no grego é palavra podre, que tem mau cheiro. Guarda a tua boca, foi santificada por Deus para falar para a glória do Senhor Jesus, e não para trazer reprimendas, xingamentos para ninguém. Faça da tua vida hoje um instrumento para pregar a mensagem da salvação de Jesus. Minha oração é que Deus dê para a sua igreja um espírito de urgência. Nesse mundo, queridos, muitos vão ser condenados por não aceitarem a oferta de graça de Jesus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus amou, ama e sempre amará as pessoas desse mundo, inclusive aqueles que rejeitarem a sua mensagem. Ainda Deus está com o braço estendido, e mesmo na grande tribulação, Ele não encolherá o seu braço para aqueles que se dispuserem a se entregar. Senhor meu Deus, ore comigo. Perdoa-me, Senhor, quando eu me calo, quando eu olho demais para os meus problemas e não olho para a tua glória. Perdoe-me, Senhor, quando eu fico enfadonho, enfadado, e deixo de compartilhar este dom precioso da salvação. Enche-me do teu Espírito, enche-me de paixão pelo teu nome, pelo teu reino. Pai, usa a minha vida, ajuda-me, Senhor, a profetizar a tua palavra, a levar as pessoas até Jesus, até que se cumpram os meus dias, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Eu quero chegar na tua presença e ouvir de ti: filho, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Eu quero orar como Paulo, que dizia: fale, meu querido, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
combate, meu querido. É o combate do reino. Não tenha mais paixão pelos combates políticos do que pelo combate do Evangelho. Eu estou agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo no Brasil. Mas eu confesso que sinto uma certa tristeza quando eu vejo crentes mais apaixonados por uma bandeira humana cheia de erros ideológicos e de verdades que nós não conhecemos, e eu não vejo o mesmo vigor e paixão e coragem pelo Evangelho de Jesus. Saibam disso. Deus espera que a nossa paixão seja pelo reino. Amém? Põe a mão para o alto. Deus, agora eu oro para que a tua graça, a graça de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do teu Espírito Santo sejam com todo o teu povo, Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.